Olá, tudo bem com você? Vamos ao resumo da lição da Escola Sabatina desta semana, estudando aqui o livro de Hebreus, na lição de adultos e de jovens também. Lição de jovens, o título Doador do Descanso. Temos aqui a tirinha da semana, que nos faz pensar realmente no quanto precisamos de descanso e que esse descanso verdadeiro nós encontramos no colo de Jesus, né? E a lição de adultos tem o mesmo título, Jesus, o Doador do Descanso, lição número 5. Aqui está. O verso principal, Hebreus 4:9, diz: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E nessa semana estamos estudando o significado desse repouso a que Paulo se refere aqui em seu sermão, que é conhecido como livro de Hebreus. Resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Que repouso é esse? Porque Paulo usa o sábado do sétimo dia, o quarto mandamento, como ilustração para representar esse repouso. Esse repouso tem que ver com o passado, com o presente e também e principalmente com o futuro. A lição aqui introduz o assunto da seguinte forma: Hebreus descreve o descanso tanto como um descanso que pertence a Deus, quanto como um descanso sabático. Deus tornou seu descanso disponível a Adão e Eva. O primeiro sábado foi a experiência da perfeição com aquele que a tornou possível. Deus também promete um descanso sabático, pois a verdadeira observância do sábado incorpora a promessa divina de trazer de volta essa perfeição. Sim, porque o sábado vem lá do Éden, quando a vida era perfeita, e ele aponta para o novo Éden, quando a vida de novo será perfeita. Quando guardamos o sábado, recordamos que Deus fez uma provisão perfeita para nós quando criou o mundo e quando o redimiu na cruz. A verdadeira observância do sábado, entretanto, é mais do que um ato de lembrança, é um antigozo neste mundo imperfeito do futuro que Deus prometeu. Como eu disse, então nós vamos analisar o significado desse descanso no passado, no presente e também no futuro. Domingo, a terra como um lugar de descanso. A leitura proposta aqui é justamente Gênesis 15, versos 13 a 21. Quero ler aqui na Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí perto, abra comigo, vamos ler esse texto. Se refere aqui à promessa que Deus fez a Abraão. E note que nessa promessa também está embutido o conceito de descanso. Hebreus capítulo 15, 13 a 21, diz assim: então o Senhor lhe disse, aqui Deus faz uma profecia para o seu ali diante de seu servo, o patriarca Abraão: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, voltarão para cá. Vocês, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Deus tinha um plano também para com os pagãos que moravam naquela terra. Deus queria salvar o seu povo, os hebreus, usá-los como instrumentos de salvação, mas também concedeu tempo de misericórdia para os pagãos, para os povos ali. 400 anos foi o tempo que Deus deu de misericórdia para eles. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos caldomeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Essa terra que foi concedida a Abraão e a sua descendência era para ser uma terra de descanso, de repouso, uma terra onde manava leite e mel, símbolo antegozo, como nós já vimos, daquela terra perfeita que um dia será nossa, a Canaã celestial e a nova terra, novos céus e nova terra, descritos por João lá no Apocalipse. Então a lição de domingo diz o seguinte, que o propósito divino ao dar a terra a Israel não era simplesmente que o povo a possuísse. Deus queria trazer os filhos de Israel para si mesmo.
pois desejava que vivessem em uma terra onde pudessem ter um relacionamento íntimo com ele, algo que lá no Egito era impossível, sem nenhum obstáculo, e fossem testemunhas para o mundo do verdadeiro Deus e do que ele oferecia ao seu povo. Como o sábado da criação, a terra de Canaã tornava possível um relacionamento íntimo com o Redentor e permitia que desfrutassem de sua bondade. Assim como o sábado, esse monumento no tempo, nos permite ter algumas horas de comunhão mais íntima com o nosso Deus, Deus também queria que aquele território, portanto uma espécie de monumento no espaço, aquele território pudesse ser também um local de descanso, em que eles pudessem se desenvolver, crescer espiritualmente em sua comunhão com Deus e dali ser uma luz para todo mundo, a fim de que as pessoas de outras nações pudessem ser alcançadas com o conhecimento de Deus. A segunda pergunta da lição pede que nós leiamos Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, o mandamento do sábado ali em Êxodo, e Deuteronômio 5, 12 a 15, a repetição do mandamento do sábado no livro de Deuteronômio. E interessante que em Êxodo é destacado o memorial da criação, o fato de que a observância do sábado relembra a criação do mundo, de um mundo perfeito. Já em Deuteronômio é adicionado um motivo, que é a libertação do povo de Deus lá do Egito. Portanto, o sábado ele tem um duplo propósito, eu diria até um triplo propósito, mas o duplo é o seguinte: ele serve como memorial da criação de um mundo perfeito, serve também como memorial de libertação, de redenção do povo hebreu lá do Egito, e claro, naturalmente que ele aponta para o futuro, quando nós viveremos no mundo recriado e seremos tirados desse mundo de pecado, desse Egito moderno, para viver para sempre com o nosso Deus. Então, realmente, ele encerra um sentido, um significado muito especial, o mandamento do sábado. Deus conectou o sábado da criação com a libertação do Egito. O Senhor instruiu Israel a observar o sábado como memorial da criação e de sua redenção do Egito. E aqui no finalzinho da lição tem uma pergunta: como a guarda do sábado nos ajuda a entender nossa total dependência de Deus, não apenas para a existência, mas também para a salvação? Que seja realmente um dia de refletir sobre isso, Ele nos relembra da criação, nos relembra da redenção e aponta para o futuro, quando viveremos sempre com o nosso Deus. E tudo isso é pela graça de Deus, iniciativa do nosso Criador. Segunda-feira, por causa da incredulidade. Eu quero ler com você também esse texto aqui de Hebreus capítulo 3, versos 12 a 19. Se tem a sua Bíblia aí, abra comigo, Hebreus capítulo 3, versos 12 a 19. Aqui nós encontramos uma admoestação muito séria do apóstolo Paulo. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja que texto sério esse aqui, importantíssimo. Primeiramente, aparece aqui a expressão hoje, com ênfase, porque, claro, o tempo de salvação sempre é agora. É hoje, é neste momento. Agora que você está me ouvindo, se você entende que não pode permitir que o pecado tome conta da sua vida a ponto de endurecer seu coração, de que você precisa estar sempre sensível à voz do Espírito Santo, é agora que a decisão tem que ser tomada. Nunca devemos adiar nossa decisão, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. São pessoas que sabiam qual era a vontade de Deus, são pessoas que sabiam que Deus as queria levar para a terra de Canaã e libertá-las da contaminação egípcia, mas mesmo assim se enganaram, mesmo assim se apegaram ao pecado. E o pedido que Deus faz, a admoestação que Deus nos faz, o apelo que nos faz, é que nós não permitamos que esse tipo de
brincar com o pecado, endurecer o coração, aconteça conosco. E mais, admoestar-nos uns aos outros. A importância então da comunidade de fé, a importância de frequentarmos a igreja e termos ali um relacionamento em comunidade com os irmãos, para que nós possamos nos animar, nos confortar, nos aconselhar, enfim, que cada um possa incentivar o seu irmão para mais perto de Deus e para o rumo certo. A lição diz assim que é uma trágica ironia que a geração que havia visto tais demonstrações poderosas, o Mar Vermelho, as pragas do Egito, a água saindo da rocha, o maná caindo do céu, essa geração tenha se tornado símbolo de falta de fé. E mais para o fim diz assim: a fé ou a falta dela é contagiosa. Por isso Hebreus admoesta seus leitores: animem uns aos outros, no verso 13. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, verso 24 do capítulo 10. E que ninguém fique afastado da graça de Deus, Hebreus 12, 15. A pergunta que a lição termina aqui dizendo é a seguinte, suas palavras e ações ajudam a edificar a fé das pessoas? Você pode melhorar nisso? Eu fiquei pensando aqui, Por exemplo, como temos usado nossas redes sociais? Será que apenas para criticar os outros, para falar mal, para levantar suspeitas, para espalhar fake news? Ou temos usado nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e outras mais, para ajudar as pessoas a fortalecer a fé delas, a edificá-las com conteúdo positivo, edificante, bom, fundamentado na palavra de Deus? Temos que pensar seriamente nisso, Como tem sido nossa influência no mundo real e no mundo virtual. A lição nos convida aqui a admoestarmos, incentivarmos uns aos outros. Possamos ser bênção na vida das pessoas. Terça-feira, hoje, se ouvirem a sua voz. Então na terça-feira a ênfase está na questão do hoje, na palavra hoje. E realmente, que decisões espirituais você deve tomar hoje? Como foram suas experiências quando adiou o que sabia que Deus queria que você fizesse de imediato? É um grande perigo, procrastinar, deixar para depois, deixar para amanhã. Alguns pensam assim, na próxima semana de oração, na próxima Santa Ceia, eu vou me reconsagrar, eu vou buscar mais a Deus. Não espere para amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que nos aguarda daqui a alguns minutos. Portanto, hoje, é o que Deus espera que nós realmente façamos, é hoje, agora, neste momento. Entregue a sua vida a Deus, peça perdão dos seus pecados, se aproxime dele e entre no seu descanso, porque o aspecto presente do descanso é justamente essa comunhão com Deus. Não falei que o descanso tinha que ver com o passado, presente e futuro? Futuro, a nova terra. Passado, a terra que foi. E no presente, o descanso em Cristo, aquele que nos recria a sua imagem e semelhança. Aquele que nos traz paz de verdade. A minha paz vos dou, disse Jesus. Portanto, o descanso presente, agora, hoje, ele pertence àqueles que estão em paz com Deus, com os pecados perdoados, e aí vem o chamado refrigério pela presença do Espírito Santo. Entrando no seu descanso, é a lição de quarta-feira, e é justamente o que eu tenho falado aqui, Deus não nos convida simplesmente a descansar, somos convidados a entrar no seu descanso. Na Bíblia, descanso pode denotar paz na terra de Canaã, ou o templo em que a Arca da Aliança descansava, ou o sábado em que Deus e os israelitas descansaram, ou descansam de seu trabalho. Porém, nas passagens acima, que são Hebreus 3, 11, 4, 1, 3, 5 e 10, já lemos aqui alguma parte delas, o Senhor nos convida a entrar em seu descanso. Hebreus 4, 9 a 11, verso 16, eu vou destacar só o verso 16, que diz assim, você conhece? Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono de graça, para alcançar misericórdia e também a paz. Então o convite que Deus nos faz em sua palavra é que nós nos acheguemos com confiança ao trono dele, sem medo, sem receios, com o coração contrito, pedindo perdão dos pecados, e assim encontraremos a paz, o descanso. O descanso final que Deus nos promete é o novo mundo que criará para nós depois que o grande conflito finalmente terminar. Hebreus se refere a ele como a cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor, Hebreus 11:10, e como uma pátria celestial. Esse descanso é a restauração do domínio, glória e honra que Deus originalmente concedeu aos seres humanos.
lá na criação. É o seu descanso. Não é simplesmente uma terra perfeita em que teremos paz, mas um novo céu e uma nova terra, onde o trono de Deus estará. Ali teremos o nosso almejado descanso sabático. E finalmente, quinta-feira, uma antecipação da nova criação. Êxodo e Deuteronômio nos convidam a olhar passado e descansar no sábado para celebrar as obras da criação e da redenção. No entanto, nos convida a olhar para o futuro. Diz-nos que Deus preparou um descanso sabático vindouro e sugere uma nova dimensão para a guarda do sábado. O descanso sabático celebra não apenas as vitórias de Deus no passado, mas também as promessas divinas para o futuro. E eu quero concluir com uma citação de Ellen White, Caminho a Cristo, páginas 70 e 71, que está aqui no finalzinho da lição de sexta-feira, diz assim: a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Que texto maravilhoso, né? Não é necessário haver um êxtase, um fogo que vem, né, que queima lá dentro, sentimentos arrebatadores. Conversão não significa isso. Conversão é entrega do coração a Deus e uma paz, uma tranquilidade que vem pela presença do Espírito Santo. Portanto, se você deseja descansar de verdade, busque a Deus, estreite sua comunhão com Jesus, porque é Ele que oferece esse descanso e essa paz que o mundo não pode dar. Nós, quando guardamos o sábado, estamos recordando aquilo que foi, estamos desfrutando das bênçãos do agora, porque ter um dia especial para adoração, para comunhão com Deus é uma coisa realmente muito, muito especial, maravilhosa, mas estamos também pensando naquilo que virá. O descanso final por ocasião da volta de Cristo e a eternidade ao lado dele. Que nós desejemos, acima de tudo, esse descanso futuro. E enquanto não vem, possamos descansar em Cristo pela conversão, pelo hoje entregar o coração para Ele e pela guarda do sábado todas as semanas, que realmente significa aí um antegozo daquilo que virá. Deus nos dê esse descanso. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essas promessas contidas em Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo sábado, esse mandamento da Tua lei, que é um presente Teu para nós. Toda vez que nós o guardamos, o observamos, estamos recordando os Teus feitos poderosos no passado, estamos descansando no presente e tendo um momento especial de paz com a nossa família, contigo, e também recordando que as promessas são para o futuro, igualmente. Cada vez que guardamos o sábado, estamos lembrando também de que um dia a terra será recriada e será entregue de presente para os salvos, o Éden restaurado. Ó Pai, ajuda-nos a entrar no Teu descanso, entregar nossos pecados, uma vez perdoados, sentir realmente a paz que vem de uma comunhão especial contigo. Que uma vida de pecado, de distância, não nos endureça o coração, mas que possamos entender que hoje é o dia de nós nos reconsagrarmos. Hoje é o dia de aproveitarmos a graça que ainda existe e vivemos em comunhão íntima contigo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.